Olá, começa agora Verso Paulista, o programa uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o arquiteto e urbanista Edson Eloy de Souza. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Bom, professor, vamos começar falando um pouquinho sobre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O que ela representa, na verdade, para a cidade de São Paulo e para o país como um todo? Na verdade, a FAU USP, na época que eu estudei, foi ainda na Maranhão, na Rua Maranhão, onde toda a Universidade de São Paulo estava pulverizada pela cidade. Então você tinha filosofia num lado, medicina no outro, não havia ainda a cidade universitária. Então eram centros de estudos específicos com pequeno número de estudantes e de professores. Para você ter uma ideia, eu frequentei a FAU num período áureo de 60 a 65, não é? Então eu peguei na cabeça a chamada Redentora Revolução, não é? Eu era inclusive vice-presidente do Centro Acadêmico da FAU, que contemplamos todas as mazelas, todos os problemas políticos, né, que aconteceram naquela ocasião, não é? Uma grande euforia, uma grande expectativa, todo mundo preparado para transformar o país, que no fundo era essa a base de formação da FAU. Ou seja, nós tínhamos professores, entre eles Vila Nova Artigas, né, Paulo Mendes da Rocha, né, de um lado dos arquitetos, e do outro você tinha ainda toda a formação técnica dos professores da Poli. Então eu tinha aula o dia inteiro, né? De manhã com aulas técnicas e com aulas à tarde de ateliê. Então isso nos deu uma formação bastante abrangente, porque permitida o quê? Numa época que o ensino ainda não estava comercializado dessa maneira que você tem hoje. Eram poucas faculdades de arquitetura, a FAU, o Mackenzie de um lado, né? Com um pequeno número de alunos. Para você ter uma ideia, toda a FAU naquela ocasião tinha 150 alunos. Nossa! A minha turma tinha 30 personagens, né? Dos quais, dos que sobraram evidentemente, todos estão com essa visão profissional muito forte e essa visão política que não nos deixa ficar sossegados no canto, né, sem poder opinar sobre os problemas da cidade. Agora falando um pouquinho sobre a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, quando a gente fala em termos de arquitetura e urbanismo, ela sempre foi e continua sendo uma referência, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de a cidade de São Paulo já ter outros focos de atenção, está pulverizada, enfim, você tem hoje outras artérias importantes, como Faria Lima, como a Berrini, etc., ela continua sendo o grande símbolo da cidade. Não só pela sua diversidade de funções, de funcionamento, mas ela carrega em si uma grande simbologia que parece que traduz tudo que São Paulo, como cidade, e o Estado tem. Uma pujança econômica, uma presença física que traduz toda essa pujança econômica, social do nosso Estado. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu livro, Arquitetura Avenida Paulista. Queria que você comentasse, primeiro, por que a Avenida Paulista? Por que o senhor resolveu, na verdade, traçar todas as obras aqui que nós temos, são 95 edifícios, não é isso? Isso. Da Avenida Paulista. Por que o senhor elegeu a Avenida Paulista para poder fazer este livro? Isso começou com uma pretensão mais abrangente. Quer dizer, o meu sonho sempre foi você fazer um levantamento da arquitetura de toda a cidade de São Paulo. Nossa. Mas é muita É um areia. desafio grande, hein, Era muita professor? areia para o nosso caminhãozinho. Quer dizer, a gente tentava trazer os estudantes, se envolver,
sabendo que essa empreitada era realmente gigantesca. Eu acho que está por fazer ainda. Claro. Porque se você viaja... E a cidade merece, né, professor? Se você viaja, outras cidades do Brasil têm isso. Tem isso. Não é? É O Rio de verdade. Janeiro tem um levantamento completo, com 4 volumes, patrocinados pela Petrobras, com todos os estilos que a cidade do Rio de Janeiro tem. Né? Moderno, a parte antiga, a parte Art Deco, Art Nouveau, etc, etc, que são compêndios que varreram toda a cidade do Rio de Janeiro num período. Quer dizer, a maioria das cidades brasileiras, infelizmente, não tem esse tipo de publicação. E São Paulo teria que ter, né, professor? Eu acho que é obrigatório. Né? É obrigatório. Quer dizer, então, essa pretensão um pouco mais abrangente terminou simplesmente, e que já foi uma tarefa complicada, posso né, imaginar, de fazer a Avenida Paulista, que levou quase 2 anos de pesquisa, né? A FAO também me ensinou, e depois a Universidade de São Judas me ensinaram a pesquisar um pouco, que eu tive um desenvolvimento profissional numa época feliz, que você tinha muitos projetos do Brasil grande, muitas obras de infraestrutura, etc. E a gente não teve muito tempo nesse intervalo de produção de você pesquisar, enfim, de buscar esse tipo de trabalho durante a produção. Porque você estava mais produzindo do que... Mais gozado, que a gente registrando e tentando resgatar um pouco a história. É curioso, porque você não tem tempo, no sufoco da produção, de refletir um pouco sobre as coisas um pouco mais abrangentes e, acima de tudo, pesquisar coisas, né, específicas. Às vezes você faz meio aos trambolhões, porque realmente não dá tempo de fazer as duas coisas simultaneamente. Né? Então, esse livro da Paulista surgiu um pouco isso, e é minha pequena homenagem à cidade onde eu nasci. Maternidade São Paulo, né? Paulistano, com todos os defeitos e qualidades, que eu me orgulho muito. A maternidade de São Paulo foi a primeira maternidade ali na região, né, professor? Sim. Ela, infelizmente não tem mais. Não tem mais, mas foi no início do século. Era uma fábrica de crianças. Isso, no início do século XX, é a primeira grande maternidade aqui da região, a maternidade de São Paulo, que infelizmente acabou... E prédio, né? Que depois virou um centro médico muito importante. Né? Importante para a cidade e para o país, e até para a região da América Latina, porque você tem centros de excelência em todo esse eixo, né? Que atende milhares de pessoas. Né? E aí nós tivemos, como curiosidade, a maternidade, depois nós tivemos o Hospital Santa Catarina e depois a Promatre, né? Sim. Que começa toda essa história, essa tradição de hospitais e unidades de saúde aqui na região da Paulista. Agora, o livro, na verdade, a gente poderia chamá-lo de um guia para todo mundo, não só focado para arquitetos, mas para as pessoas que também têm a curiosidade de conhecer um pouquinho mais a Avenida Paulista, professor? Eu acho que a ideia é exatamente essa. É um guia com uma linguagem simplificada, não é uma tese acadêmica, pelo contrário. Infelizmente, o tamanho, a gente ficou na dúvida se fazia um guiazinho de bolso ou um livro maior. No fim, acabou sendo um livro de bolsão, né? Mas a destinação é turístico, tanto é que ele tenha tradução em 2 idiomas, em inglês e em espanhol, que é justamente para... já que a cidade é universal, é uma cidade, claro, né, internacional. Nós recebemos muitos turistas, né? E muitos moram tem aqui, esse objetivo, serve do ponto de vista didático para estudantes, etc. e tal, para os profissionais também, porque é curioso, você descobre que a Avenida Paulista, apesar dessa importância, ela é muito documentada, ela é muito visitada, ela é muito fotografada, filmada, etc. E as pessoas não se dão conta da importância ou da história dos seus edifícios em particular. Como o professor disse, a Paulista é grandiosa, né?
mas cada prédio, cada espaço ali tem uma história própria. Tem uma particularidade, né? Tem uma história própria do seu modelo arquitetônico. Ele, como todo bom guia, procura, através da sua continuidade, colocar roteiros de visitação. É você sentir a relação do edifício com o terreno, que é a coisa mais fundamental. Esse guia tomou esse cuidado de você ter uma ideia da volumetria do edifício, mas, acima de tudo, a sua relação com o chão. Né? Então, essa que eu acho que a gente pode se estender um pouco mais na frente, dessa possibilidade de você ter a permeabilidade de todo o térreo da Avenida Paulista. Esse seria um sonho, ligar todos os térreos da Avenida Paulista. Não é? Essa seria uma grande provocação, a exemplo do que é o Conjunto Nacional. É o melhor prédio da avenida. Não em termos de edificação isolada, mas alguma coisa que tenha escala urbana. Ou seja, um grande edifício que permite a permeabilidade entre quadras, entre ruas. Quer dizer, isso é o sonho. Por que ele ainda é atual? Foi feito em 1950 e pouco, pelo Libeskind. Quer dizer, um jovem arquiteto que anteviu 50 anos na frente. Isso. Esse edifício ainda é um grande exemplo que nós deveríamos ter na avenida. Há outros, poucos, infelizmente. O MASP é um deles. O conjunto da Caixa Econômica Federal, apesar de ser plantado no chão, não tem a permeabilidade entre si, mas entre os próprios edifícios. E as quadras, né, você tem, quer dizer, pensar os edifícios na quadra ligados à escala urbana. A maioria dos edifícios da Paulista, e aí já vem uma visão crítica, né? Não tem nada a ver com o livro, quer dizer, ainda são o resquício da época do café, onde os edifícios isolados, né, não guardavam nenhuma relação com a cidade. Eram grandes espaços, eram isolados. Os casarões foram construídos para suas próprias famílias, que ou assistiam o curso mais de cima das suas varandas, né, mas não permitiam que a senzala chegasse à Casa Grande. Quer dizer, havia muros, e a legislação posterior continuou sacramentando esse tipo de coisa, tratando o lote isoladamente, ou seja, com recuo de frente, recuos laterais, recuo de fundo, mas sempre pensando isoladamente. A primeira tentativa e a única frustrada foi o rebaixamento da avenida, onde você tinha, do ponto de vista viário, essa ligação, que foi frustrada, que foi abortada, com grande prejuízo para a cidade. Que ficou só no início, né, professor? Só ficou no início. Já estava pronto. Aquilo é um modelo que deveria ser seguido. Né? Em termos de subsolo, toda a cidade, toda a Avenida Paulista poderia ter essa permeabilidade. Mas o meu sonho é maior, não é que o subsolo, é que todo o térreo da avenida tivesse essa continuidade. Que os proprietários dos seus edifícios permitissem que os seus térreos tivessem essa fluidez. Para que todo mundo pudesse, na verdade, usar. Tem muitos lugares no mundo que você tem o núcleo central, e até nisso o Conjunto Nacional é positivo, porque os blocos isolados têm o seu próprio acesso garantido. Quando se fala daquela região de Nova York, do Rockefeller Center, né, que você também tem o edifício e tem toda a área lindeira ali que você pode trafegar de uma para outro ponto, né, em vários lugares. Né? Singapura. Sem prejuízo do edifício, né? Da gestão do edifício. Aliás, o edifício não pode ser pensado isoladamente, ele faz parte da cidade, ele é um objeto da cidade. Né? Aí eu faço uma análise detalhada dos seus edifícios, mas o que importa é o conjunto. Né? O que importa é a cidade, o que importa é o aspecto. Ninguém vai se deter para ficar idolatrando determinado edifício, é uma coisa. Pode até acontecer, o cara ficar embevecido, etc. Mas o que ele vê na Paulista é o seu conjunto. É o conjunto de Natal, é o conjunto. Né? Quer dizer, o cara, todo, né, aquele deslumbramento urbano, né, eu diria. Né? Não é o deslumbramento. Pode até acontecer isoladamente no MASP, que merece, evidentemente.
que é outro exemplo que a Lina teve essa felicidade. Mas pela obra é genial, mas né? além de ser genial, ela atendia a determinados requisitos prévios que eram determinantes. Quais sejam? Dizia o edital, é obrigatório manter o vão livre. Então, a engenharia veio fazer o seu vão de 78 metros do seu Figueiredo Ferraz, nessa ousadia, não só por essa determinação de quem queria ver o centro da cidade por um lado, o Trianon pelo outro, né? E também, coisa que raramente as pessoas citam, havia um problema, ainda há um problema, do túnel 9 de julho. Você não coloca uma fundação para aquela coisa, você precisava sair fora dos 2 buracos do túnel para poder fazer a fundação. Então, a solução era óbvia e natural, claro, resolvida com brilhantismo, com inteligência, pela Lina e pelo Figueiredo Ferraz, entendeu? E a nossa equipe de reportagem, ela foi até a Avenida Paulista ouvir o que as pessoas acham sobre a região. Vamos ver. Daqui se encontra um punk, um skatista, um cara que toca jazz, né? Um cara normal como eu, todo tipo de gente. É um lugar muito bom, muito agradável, é o melhor lugar da cidade. Daqui cada um tem seu estilo, a diversidade, né? É o que eu gosto. Diversidade, né, professor? Eu acho que essa é uma palavra que combina bem com a Avenida Paulista, né? Há de tudo, quer dizer, ela é um dos espaços mais democráticos da cidade, quer dizer, é como se fosse a praia. Hoje eu vivendo junto à praia, você percebe que ali é o espaço onde tudo pode acontecer. Claro que guardados os seus limites, essa coisa toda. Então você tem a presença do capital, né? Você tem a presença das pessoas, e estimulados, coisa que não havia até recentemente, pelo metrô, né? Uma boa calçada ajudou isso, professor? Ajudou tremendamente, quer dizer, o que o Armênio colocou outro dia no seminário era exatamente a substituição dos antigos mosaicos português, né, que é romântico, é bonito, mas tem um modelo lusitano e Copacabana, tá certo? Quer dizer, a nossa cidade não é que queira se diferenciar, você tem ali um palco e um trânsito tão intenso. Mais de 1,5 milhão de pessoas circulam pela avenida. Que exigiria a solução mais simples, quer dizer... Mais prático. Para servir as pessoas, claro, né? Quer dizer, não só o cadeirante, mas uma moça com saltinho, etc e tal, quer dizer, você tem... ele colocou muito bem, quer dizer, a visão da cidade, quer dizer, a intensidade dos fluxos, da presença das pessoas, dessa demanda que a avenida tem, exige soluções mais práticas. E são soluções que permitiriam a avenida avançar com uma linguagem mais contemporânea. Como é que o senhor visualiza a avenida daqui a uns anos? O que o senhor espera que ocorra na Avenida Paulista? Eu não sei que tipo de transformação essa coisa vá, mas ela mereceria uma discussão particularizada quando você está discutindo o novo código, o plano diretor da cidade. Há propostas tão abrangentes como esse arco todo, que o nosso colega Franco, que foi companheiro da São Judas, como professor, etc., que tem ideias interessantes. Agora, vamos ver se eles conseguem romper, né, com esses interesses diferenciados, políticos, partidários, né, para você poder fazer discussões até isoladas, que seria desejável no caso da Paulista. O que se quer da Avenida Paulista? Isso. Acho que o trabalho da Paulista Viva é excelente nesse sentido, porque sempre está levantando indagações e fazendo fóruns, seminários, para discutir especificamente essa região, né, que merece ser discutida. Veja, além desse levantamento da Paulista específico,
eu cheguei e tenho esse material, levantar todos os edifícios da São Carlos do Pinhal e da Alameda Santos, em toda a sua extensão, para fazer uma coisa na continuidade desse tipo de coisa. Porque a Paulista não é a avenida propriamente dita. É uma região, né? É uma região tem todo o entorno, fantástica, né, que tem uma densidade, que tem uma variedade, que tem gente morando, que tem gente trabalhando, que tem gente vagabundeando, né? Tem de tudo, né? A Paulista tem parques, tem hospitais, tem teatro, cinema, etc. Então é uma coisa, é uma cidadezinha dentro da cidade. Cidadezinha não no sentido pejorativo, mas é uma cidade que vibra. Uma cultura, uma vida própria, gerando sim. demandas. Não tá. Nós estamos trabalhando, professor, para resgatar um projeto de lei que a gente acredita que talvez caminhasse para ter essa leitura única, que é que a nossa região se torne pelo menos uma subprefeitura. Porque hoje nós temos a Paulista dividida em 3 subprefeituras, o que traz certamente uma multiplicidade ou uma ausência de serviços, né? É realmente um complicador, porque você tem administrativamente separando essas coisas, muito mais e na verdade não existe, é uma separação fictícia. O que vale é essa geografia, essa sociologia, esse caráter urbano dela, né, que poderia até, se você quiser, estender para o Sumaré, para o Jabaquara, etc., porque ela tem essa mesmo eixo, caixa, né, de ressonância, é o espigão da cidade, tá certo? Quando nós falamos então na parte de urbanismo e de arquitetura, qual que seria o ideal? Dá para a gente vislumbrar isso, do que seria a Avenida Paulista? O senhor já deu um dos exemplos em relação às edificações, mas é a todo o resto. Mobilidade urbana pode ser um exemplo. A questão do transporte. Como é que transporte. Muita gente diz, olha, passa muito ônibus na superfície, tendo um metrô embaixo, não iriam passar tantos ônibus. Como é que como é que você vê essa questão da mobilidade em seus diversos aspectos? É o tema da hora. Oxalá eu tivesse a receita, né? Porque, veja, há um problema de origem brasileiro, qual seja, você estimula a produção de automóvel, facilita, dá incentivo, etc, etc. Quem vai sofrer as consequências são as cidades. Tinha que ter alguma redução nessa euforia do carro, do veículo individual, né? Onde você injetasse, isso é óbvio, todo mundo fala e é evidente, investir em transporte coletivo de qualidade, né? Que funcione, que seja acessível, não é? Que é outra questão, quer dizer, aí as pessoas saem para a bicicleta, não é para turismo, por necessidade. Está comprovado que, sei lá, 1/3 da população paulistana anda a pé. Por quê? Não é por gosto. O cara sai lá da Lapa e vem trabalhar no centro a pé porque o cara não tem grana. É simples, essa é a realidade. E agora você estimula a bicicleta e não dá condições físicas para que isso se viabilize. E numa cidade de São Paulo, esse treco é complicado. Eu estou vivendo no litoral, lá é muito mais fácil, porque você tem uma cidade plana. Mesmo assim, lá há dificuldades de você implantar. Não a faixa isolada, ridícula, que não cabe nem uma bicicleta para ir, nem outra para voltar, mas faixas, vias, efetivamente, como existe numa série de países, na Holanda, etc., para você circular com segurança, isolado dos automóveis e isolados principalmente das pessoas. Dos pedestres também. Das pessoas. Porque você não pode empastelar tudo. Veja o exemplo da 23 de maio, que foi exemplar. De repente ela tinha uma caixa para 5 faixas, para 3 faixas, viraram 4 e hoje vira 5. E tem um infeliz do motoqueiro que se mete no meio. Quer dizer, isso não é solução. Não é solução. Né? Então, a Paulista vai continuar sofrendo no futuro essa avalanche de automóveis, porque o metrô uma hora satura, né? E as suas caixas são limitadas, não tem mágica. Talvez, voltando à ideia de rebaixá-la, né? Você talvez tivesse um disciplinamento desse viário um pouco melhor, resolvendo as travessias, né? Os cruzamentos, né? Que aí é com semáforo, aí fala que o semáforo é inteligente. Não tem mágica. Não tem mágica. Claro, os fluxos são grandes. E se dá uma chuva, ou se tem uma passeata,
para a cidade. Infelizmente, professor, nosso tempo está esgotando. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais? Agradecer ao professor pela contribuição que ele tem dado com o seu trabalho, não só na formação, né, de gerações de arquitetos pelas diversas faculdades que ele atuou, como por esse livro magnífico que a gente pretende aí, dentro da ideia de fazer um trabalho mais pontual na Avenida baseado nisso, como um grande sinalizador do que se fez em termos de arquitetura na nossa Avenida Paulista. Professor, obrigado aí por o senhor ter participado do nosso programa. Obrigado pelo espaço, espero ter correspondido às expectativas. Com certeza. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem é que, oxalá, todas as áreas da cidade tivessem esse carinho com que a Paulista tem, essa atenção, não só do poder público, mas das pessoas envolvidas com ela, né? Que tivessem esse resultado, que não é o ideal, mas é o real. A cidade é isso, é o cenário de conflitos, né? É o cenário dos encontros, é o cenário, enfim, da vida urbana, cosmopolita, onde você tem gente de tudo que é lugar, de todas as preferências religiosas, sexuais, etc, etc. E professor, só mais uma questão. Quando nós falamos, na verdade, em equipamentos urbanos, a Avenida Paulista, ela é realmente um ícone, né? Ela está, eu não diria plenamente servida, mas ela está muito bem servida. Quer dizer, quando a gente fala em equipamentos, você está sempre imaginando os básicos, quais sejam ligados à saúde, ligados à segurança, ligados à mobilidade, etc e tal. Mas, acima de tudo, ela é um lugar onde a cultura é exercida. Né? Você tem vários palcos, vários lugares, né? Teatro, cinema, onde as pessoas vão se encontrar. Eu me lembro quando a gente era moleque, ainda hoje é comum, o sujeito fala, onde você vai? Eu vou na cidade. O que ele vai fazer na cidade? É o centro da cidade. Hoje o cara fala, eu vou na Paulista. O que vai acontecer? O que vai rolar? Não sei, alguma coisa vai rolar. Ou muitas, né? E ele descobre, ele come o seu sanduíche, ele vai no Trianon, ele vai namorar, andar de patins, de skate, sei lá o quê. Mas ele vai num lugar onde as coisas acontecem. E isso é a Avenida Paulista. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença, professor. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados, escreva pra gente. versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.